Graças e paz, queridos. Hoje nós vamos estar trazendo uma palavra diferente, de repente pode demorar um pouquinho mais, né, esse vídeo, mas eu queria ser breve. Também queria te pedir para que você não me bata de maneira alguma. Na verdade, estou tentando tirar uma dúvida de alguém que me perguntou e eu vou dar meu ponto de vista acerca desse assunto. Esse assunto é um assunto bem tenso, um pouco polêmico, o qual tem gente que aceita, tem gente que não aceita. Eu sempre digo o seguinte, deixa o teu coração diante de Deus, coração alegre, coração contristado, um coração voltado para Ele, que eu não tenho dúvida que você vai entender o que eu estou tentando falar. E aí a gente vai falar sobre essa questão de dízimos, né? Dízimos e ofertas é um tema bastante polêmico para aqueles que, porventura, não gostam dessa prática, né? A gente vê muito aí pela internet, pessoas se achando experts nesse assunto. Tem gente que defende, tem gente que diz que é uma abominação. E a gente vai tentar falar alguma coisa aqui baseado no que eu entendo, né? E o que as escrituras me diz. Eu, particularmente, sem vaidade nenhuma, né? Eu sou pastor, fiz 4 anos de teologia e dentre dessas orientações que eu tive, eu, graças a Deus, aprendi muito com os meus professores, com os meus orientadores, com aqueles que estavam próximos de mim. Aprendi também com muitos pastores que foi me dando essas orientações. E eu podia agregar aqui um pouco mais de que, na verdade, eu tenho um pouco de conhecimento em letras, o qual eu sou professor, né? E também sou advogado, a área que eu gosto demais também, tanto pastor como advogado, é o que eu gosto. Então, eu não estou falando nenhum tipo de bobeira, estou aqui orientado por outros livros, outras orientações, no que eu entendo acerca do dízimo, né? Eu sei que algumas pessoas têm aí suas convicções, mas não me bata. Eu vou falar aquilo que eu entendo, o que é bíblico, o que eu entendo como a palavra de Deus. Vamos. Primeiro, eu queria fazer a leitura do capítulo 23, versículo 23 de Mateus, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Pai, que o Teu Espírito Santo nos oriente nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, e que o Teu Filho entenda o propósito de Te servir com excelência. Quero Te agradecer por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Primeiro eu quero começar a dizer que o intuito dessa pequena palavra não é te trazer constrangimento, não é te trazer embates, achar que você sabe mais, sabe menos, não é nada disso. A nossa intenção aqui é orientar, né? É trazer aquela convicção que a gente entende. Então, eu trago aqui o que é bíblico. Também queria que você tivesse com o coração bem atento a isso, que o teu Espírito Santo de Deus possa estar te dando essa orientação para você entender o melhor. Primeiro, eu queria trazer uma fala de que Jesus deu, na verdade, uma palavra no sentido de chamar de Senhor somente alguém, somente a Ele. O dinheiro. O dinheiro, na verdade, gosta de exclusividade. É a única, eu vou dizer assim, a única situação, o único elemento que Deus deu como o nome de Senhor. Ele diz, não deveis amar a 2 senhores. E aí ele vai falar a questão do mamon, ou do dinheiro. Portanto, não podemos de maneira alguma amar 2 senhores. Se vamos amar a um, vai desprezar a outro. Se desprezar a um,
vai desprezar o outro. Então, assim, a gente começa primeiro com esse ponto de vista que o dinheiro gosta de exclusividade, e a gente precisa ter o cuidado com ele, porque senão ele vai nos dominar, e a Bíblia vai chamar a atenção dizendo que aonde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro, né? Ele diz que a gente deve produzir coisas do alto e não coisas da terra, que a gente deve colocar os nossos corações nos céus, o qual não corrompe, não corrói, não destrói, porque as coisas materiais dessa terra, ou o metal dessa terra, destrói a muitos e se corrompe e nos traz, de fato, se acaba, né? Também queria trazer um outro texto que diz, aquele cidadão que diz, olha, minha alma, tens muitos bens, coma, beba, usufrua, porque eu vou construir novos celeiros para você se fartar. E aí a Bíblia diz que o próprio Deus chama a atenção dele, dizendo, louco, hoje te pedirão a tua alma para que tens preparado tudo isso, para quem vai ficar, né? Em regra, para os filhos que vão brigar aí pela questão da herança. Mas vamos lá, quais são os motivos, né, que muitas das vezes a gente vai começar por aí, quais são os motivos, os desvios que muita gente não gosta de entregar o dízimo? Primeiro, é acerca da manipulação para arrecadar os valores. Essa é a primeira coisa que alguns utilizam como artifício para não entregar o dízimo, ou não pagar o dízimo, vamos dizer assim. Porque as pessoas utilizam, os líderes utilizam de artifícios, né, para tentar, de certa forma, agarinhar esses valores. Exemplos, né? Tem pregadores que começam a utilizar assim, traga, assim como Abraão, né, trouxe lá o seu filho Isaque para o sacrifício, eles começam a utilizar de artifício. Olha, sacrifique aqui o seu Isaque, entregue tudo, a sua conta bancária, entregue aqui o seu carro, e passe o seu carro no nome da igreja ou no nome do líder e tal, e vai criando situações, artifícios, para quê? Para segurar os valores daquela ovelha ou daquela pessoa, né? Então é um dos artifícios aí que algumas pessoas utilizam para não entregar o dízimo. A segunda é barganha, né? O que é isso? Ou seja, se você der tanto, você vai ganhar mais tanto. Então você vem para cá pobre e vem sair daqui rico. E aí são criados alguns artifícios para quê? Para que as pessoas sejam enganadas, né? Então, e a pessoa entra com a intenção de dar. Deus é misericordioso, ele dá porque a bondade dele é eterna. Então ele dá, né, ao indivíduo, ele dá ao indivíduo, ele dá à pessoa aquilo que ele deseja, porém, né, a gente precisa ter o cuidado que a barganha, Deus não entra muito nessa história aí não. Então algumas pessoas têm essa dificuldade e quando ela não recebe, o que acontece? Gera frustrações aí no seu coração. A terceira é a falta de transparência com dinheiro. Tem igreja aí que não faz relatórios dos valores que entram, que recebe, para onde gasta, como gasta. E aí algumas pessoas ela tem dificuldade em dizimar porque não sabe que o dinheiro dela está sendo gasto de outra forma, né? Está sendo gasto aí de repente com pessoas comprando carro, comprando casa, comprando fazenda, comprando casa de praia. E aí não tem muita transparência, não tem leitura de relatório, não tem orientação com essa questão dos valores. Então a gente precisa ter esse cuidado aí por que as pessoas não querem, de certa forma ou alguma forma, não querer dizimar, né? A quarta coisa que a gente precisa entender aí é que, na verdade, às vezes alguns líderes utilizam pessoas como astros, né? O astros gospels, pregadores como astros, e aí dá fortunas de dinheiro para eles, dá valores exorbitantes, para quê? Para que essas pessoas, na verdade, elas acabam tirando o valor
das suas pequenas igrejas ou da igreja, né? Acaba tirando esses valores e dando problemas aí no futuro, né? Para a própria igreja, ficando em débito, ficando em dívida. E o pior, não cuidando dos órfãos e das viúvas, né? E dos necessitados, o qual a Bíblia diz que a gente deve cuidar dessas pessoas aí com um carinho muito especial, porque delas que são necessárias. A maior religião, ou qual é a melhor religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Acaba não tendo levar esses valores aí para cuidar dessas pessoas. Agora, outra coisa que a gente observa muito grande aí, e que as pessoas às vezes fazem algumas críticas em relação aos dízimos, para que elas não queiram repassar o que é de Deus, que a gente vai pegar aqui, porque quem tem um coração voluntário, quem conhece a Bíblia, quem está envolvido com a Bíblia, ela não vai ter dificuldade em dizimar. Isso é fato. Não vai ter dificuldade de dizimar. Eu, particularmente, eu entrego meu dízimo, né? Porque eu creio e acredito, né, que o que eu recebo não é meu. Eu trabalho como mordomo, eu recebo porque foi um Deus, o Criador dos céus e da terra, que me deu essa condição para receber esses valores. Então, assim, qual é a crítica que geralmente as pessoas fazem, aqueles que não querem entregar o dízimo, ou se acham conhecedor de certa forma? Diz que o dízimo é da lei cerimonial, e a lei cerimonial foi abolida, né? Quando Cristo veio aqui na terra e habitou entre nós, né? Foi abolido. E logo, ele disse que está desobrigado a dizimar. Contudo, a gente sabe que o dízimo não é da lei cerimonial. Não. Na verdade, o dízimo é anterior à lei cerimonial. Quando você vê aí no ano 430 antes da lei, por exemplo, um exemplo bem claro é o próprio Abraão, né? Que deu o dízimo ao rei Melquisedeque. Parece que era lá o rei de Salém, né? Contudo, o dízimo foi incluído na lei, né? Foi incluído na lei, nos livros históricos, foi incluído nos livros poéticos, foi incluído nos livros proféticos, foi incluído nos evangelhos, foi incluído nas cartas, foi incluído em toda a Bíblia. A Bíblia Sagrada foi incluída. Agora, qual é a segunda crítica que as pessoas fazem para não querer, de fato, abrir mão para o dízimo? Que é feita que a circuncisão, é feito que a circuncisão foi antes da lei e foi incluída na lei, porém hoje não circuncidamos as crianças acima de 8 anos. Então, assim, o que eles dizem na verdade? Diz o seguinte, olha, que se a circuncisão foi antes da lei, deu para entender? A circuncisão foi antes da lei, logo foi incluída na lei a circuncisão. Porque entende que a circuncisão foi antes da lei. E, como tal, foi incluído na lei. Porém, hoje não se circuncida nenhum tipo de criança de 8 anos. Pelo menos na turma judaica, na situação judaica aí, na lei judaica, não é circuncidado nenhuma criança. Essa é uma crítica. Então, foi abolido. Então, não significa que, porque foi antes da lei, entrou na lei, então toda a lei foi abolida. Verdade seja dita, a circuncisão fez parte da lei. E hoje não circuncidamos crianças de até 8 anos. Porém, assim como a Páscoa foi substituída pela ceia, né? Assim como a Páscoa foi substituída pela ceia, a circuncisão foi substituída pelo batismo. Deu para entender? Então, assim, qual foi a substituição? A Páscoa foi pela ceia. A circuncisão foi pelo batismo, né? Então, a marca de um crente que está envolvido aí é a questão da ceia, porque era a marca lá com a circuncisão.
desculpa, a Páscoa, que era o comer, né, a mesa. E a circuncisão, que é a marca, é através do batismo hoje, o qual todo crente que é nascido de novo, ele se batiza porque ele reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Porém, não vemos de maneira alguma na Bíblia, a Bíblia dizendo que foi substituído o dízimo. Você não vê. Agora, quando você pega em Mateus capítulo 23, ele relata que, na verdade, a Bíblia ratifica o dízimo. Ele dá uma exortação aqui para os escribas e fariseus, ele chama a atenção dos escribas e fariseus, porque estava aqui tratando situações, como eu fiz a leitura do início aqui, no capítulo 23, ele dá uma orientação aos escribas e fariseus, puxa a orelha deles, né? Ele puxa a orelha aqui dos líderes religiosos, porém ele ratifica o dízimo. Ele diz, vocês deveriam olha o texto diz, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, a fé e a misericórdia, vocês precisam fazer, né? Porém, não pode omiti-la as que já estão fazendo, a entrega dos dízimos e ofertas. Eu queria saber quem é que em sã consciência hoje pode dizer que a lei, a misericórdia e a fé foi abolida da lei ou do cotidiano como todo aí do cristão. A terceira fala que nós podemos ouvir aí, dá licença. A terceira fala que podemos, que é bastante conhecida aí de alguns, daquelas pessoas que estudam apenas para questão de conhecimento, e alguns estudiosos supostamente admitem, né, que tendo em vista que o dízimo é do período da lei, e eu vivo no período da graça, então estou isento dos dízimos, né? Eles dizem o seguinte, olha, já que eu estou no período da graça, então a gente vai bater naquela mesma tecla anterior, né? Aqueles que defendem, na verdade, essa tese também deveriam ser isentos da misericórdia e da fé. Porque a misericórdia e a fé fazem parte da lei, né? E quem, em sã consciência, como eu disse, diz que está isento da prática da fé e da justiça. Na verdade, quando a gente lê o texto aqui que foi lido, capítulo 23 de Mateus, versículo 23, a gente vê Jesus, né, ratificando o dízimos e não combatendo o dízimo, né? Na verdade, Jesus confirmou aquilo que estava no coração daqueles homens que já praticavam, né? O quarto argumento que utilizam, na verdade, é que o dízimo era para o sustento dos sacerdotes e levitas. Hoje não temos sacerdotes e nem levitas, logo estamos isentos. Verdade é que não temos levitas e sacerdotes nos moldes da antiga lei, porque era uma tribo, né? Porém, hoje, quem são os sacerdotes? Todos nós. Lembra do texto aí, parece do texto que diz, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ou seja, sacerdócio real. Nós não precisamos mais daquele lugar santo dos santos, né? Mas, na verdade, a gente precisa apenas aqui entender que hoje eu tenho um contato direto com o próprio Jesus. Então, eu sou um sacerdócio real. Eu queria fazer na leitura de 1 Coríntios, capítulo 9, do 7 a 15. 1 Coríntios, capítulo 9, 7 a 15. Olha o que diz a palavra de Deus, 7 a 15. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apresenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto aos homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente, estou lendo aqui o que Paulo está chamando a atenção da igreja, tá? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós semearmos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais?
O que ele está perguntando? Eu estou colhendo coisas espirituais. Será que é justo eu colher coisas carnais? Não, né? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, até suportamos tudo para pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Aqui, na verdade, Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios. Por quê? Porque a igreja de Coríntios, quando ele trabalhou para a igreja de Coríntios não pagou a ele. Não deu sustento a ele. Na verdade, a igreja de Coríntios era uma igreja rica, uma igreja que tinha condições de pagar, de entregar suas ofertas, pagar o seu pastor. Porém, o que eles fizeram? Reter esse valor. Eles não quiseram pagar. E aí o apóstolo Paulo está chamando a atenção. Olha, eu trabalhei para vocês, mas quem me pagou para trabalhar para vocês foram outra igreja, porque vocês não quiseram me pagar. Né? Então ele está chamando aqui, olha, quem anuncia, ele faz até uma metáfora, que utiliza de metáfora, tanto do boi quanto do semear, da agricultura, para chamar a atenção de uma igreja. Né? Então, assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas aqui para nós, Paulo nos orienta assim, mas deixa eu te dar uma orientação, você que almeja o pastoreio, almeja a ser líder, eu sempre aconselho, ter algo no seu particular para você também sustentar. De repente, algo que eu vou dizer que seja compatível com o ministério, entende? Alguma coisa que você consiga pastorear e que você também consiga ter o seu valor para trabalho. Então, para não viver apenas do dízimo, né? Dos dízimos e da oferta. Então, dê algo que seja assim. Até porque os dízimos e ofertas são para tratar das viúvas, dos necessitados, dos remédios, de cuidados com o templo, de cuidados com a administração da própria igreja, instituição, para cuidados de modo geral daqueles que estão necessitando, então dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Esse é o objetivo, na verdade, daqueles que militam, que trabalham em prol do reino. Né? Outra crítica que eu queria trazer à memória aí, que alguns fazem, e eu não digo que talvez fazem, mas não fazem com base bíblica, não com razão. E eu te disse, também já te falei para você não brigar comigo, eu estou dando o meu ponto de vista aqui, biblicamente, que eu entendo, acerca dos dízimos e ofertas. Eu sei que tem muita gente falando aí na internet, mas eu queria dar meu ponto de vista, porque alguém me perguntou, e eu queria dar meu ponto de vista. Então vamos lá. Outra crítica que é feita sobre o dízimo é que o dízimo era para o sustento do templo. No entanto, hoje eu sou o templo e, portanto, não preciso de sustento. Quando eu leio o texto de Neemias, Neemias diz que nós não deveríamos desamparar a casa de Deus. Quando eu vejo o próprio Davi, que juntou coisas para a casa de Deus, e ele não pôde fazer, Salomão fez, né? Mas quando a gente vai para a igreja primitiva, ela tinha um embargo de não fazer templos. Por quê? Porque a igreja de Roma, na verdade, o rei de Roma, o governador de Roma, proibia fazer megas templos ou templo. Então, eles se reuniam em casas, né? Então, assim, hoje nós fazemos templos, fazemos missões, fazemos congregações. Para quê? Para que as pessoas se reúnam, né? Para que as pessoas se fortaleçam nesse espaço. E aí que a intenção seria essa, sair do templo para fora, para pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem do amor, a mensagem de confronto, a mensagem da palavra de Deus. Mas eu lembro também de Ageu. Ageu chama a atenção do povo. Por que Ageu chama a atenção do povo? Porque houve um embargo na construção do templo por algum dos reis lá na época dele, né? E aí o povo parou de fazer a casa de Deus, de sustentar a casa de Deus, levantar a casa de Deus. E aí Ageu chama a atenção do povo dizendo o seguinte: olha,
Você pode abrir até em Ageu, capítulo 1, versículo de 3 a 7. Ele diz o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão fazendo casas bonitas, estão fazendo casas miraculosas, exuberantes, mas vocês estão esquecendo da casa de Deus. Só que se vocês estão esquecendo da casa de Deus, é como, na verdade, vocês estivessem fazendo, sabe o quê? Vocês estão errados, estão... Tá começando pela coisa errada. É como, na verdade, você receber o seu salário e colocar dentro de um saco furado. E esse salário, ele desce pelo saco e você não consegue pegá-lo. Entende? É como colocar em um saco furado. E aí ele diz também que se você trouxer apenas as migalhas, aquilo que sobra, falou lá em Ageu, se o povo estivesse trazendo apenas as migalhas que estavam sobrando, o que o próprio Deus ia fazer? Ia soprar aqueles valores que tinha. E as pessoas iriam passar por as suas necessidades e dificuldades. Então, às vezes eu vejo senhoras que têm um salário mínimo e dá para fazer inúmeras coisas. Eu conheci uma senhora que ela tinha ido, me parece que mais ou menos 7 vezes em Israel, pagando passagens parceladas, e ganhava um salário e meio, ou um salário e pouquinho. Então, assim, Deus, pela misericórdia do Senhor, ele esticava ali o salário dessa senhora. Como eu já vi gente que ganhando horrores e só vive preocupados, porque não tem dinheiro, o dinheiro está em dívida, está em problemas, porque às vezes não tem um coração voltado para essa questão desse princípio aí de que é melhor dar do que receber. Agora, a gente precisa só lembrar que os dízimos não eram apenas para os levitas e sacerdotes, e sim para as viúvas, órfãos, estrangeiros e necessitados. Essa era a função do dízimo. E hoje também a gente utiliza, ou aqueles líderes que trabalham, utilizam dessa forma. Nenhum governo consegue alcançar os necessitados de tal forma como eu vejo algumas igrejas utilizando e ajudando. E com custo, vou dizer assim, que não onera nenhum pouco o governo, mas fazem isso com dízimos e oferta. Por fim, para mim terminar, está ficando grande esse vídeo aí, a crítica que se faz é que se eu não entregar o dízimo, eu posso cair em maldição. Como está lá em Malaquias 3, 8 em diante. Roubará Deus, todavia dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas, e com maldição sois amaldiçoados todos vós, porque me roubastes, diz o Senhor dos Exércitos. Aí diz que o texto vai seguir em sequência, dizendo que se você abençoa, se eu nos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas advém a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Algumas pessoas dizem o seguinte, olha, essa palavra aí não cola para mim não, porque Cristo, eu já aceitei a Cristo, então toda a maldição já caiu por terra por mim, Quando estamos em Cristo, claro e é verdade que não estamos mais debaixo da maldição condenatória. Ou seja, para ir para o inferno não estou mais não, porque essa acabou. Conforme Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que há pessoas que acham que nesse texto aqui vive segundo a carne, não quer a consequência da carne. Então, porém, o que eu quero te chamar a atenção? Que quando um crente peca por ignorância ou por rebeldia, quando eu não sei, na questão de entrega dos meus dízimos e oferta, que é por ignorância ou por rebeldia, há uma consequência aberta, uma consequência do seu pecado. E um alerta para todos nós, crentes, que o pecado de um crente é mais gravoso. Não tem pecado pequeno e nem pecado grandão. Pecado é pecado. Mas pensa comigo, o cristão quando comete um pecado, se torna mais gravoso ou não se torna? Torna. Porque quando o não cristão comete um erro, ninguém está aí, vai cometer, vai pagar o erro dele, etc. Mas cometeu. Mas quando um crente erra, as pessoas dizem, caramba, como é que pode?
ele fez isso, ela fez isso, né? Então se torna mais gravoso, porque ele peca conhecendo a verdade das Escrituras, combatendo talvez no dia a dia, pregando no dia a dia, mas praticando no secreto. E quando um crente peca, é um escândalo tanto nos céus quanto na terra. E aí a Bíblia diz que é melhor você amarrar uma pedra de moinho, né, aquela pedra enorme com um buraco no meio, e se lançar no mar. Então, o que a gente precisa entender para a gente fechar aqui? Que em vez de eu estar criando situações para não entregar os dízimos e ofertas, como alguém veio me perguntar sobre isso, eu deveria, na verdade, criar situações para ser generoso. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Quando eu sou generoso, as portas dos céus se escancaram para mim. Se escancaram na minha vida. Eu vejo pessoas que ganham um salário mínimo e fazem coisas extraordinárias com o seu salário. Como eu disse aí logo no início aí, né? O problema, sabe qual é? É que nós temos a síndrome de donos. Qual é a síndrome de dono? Síndrome do poder de ser dono. Por exemplo, se eu contrato alguém para trabalhar na minha casa, ou trabalhar em algum lugar meu, e viaje, dou a chave da minha casa, dou a chave daquilo, e digo, olha, os frutos que vai dando aí do trabalho, por exemplo, da minha casa, de aluguéis, ou de alguma coisa que surge, você pode ir segurando aí, é seu. Agora, a casa precisa de manutenção e aquilo outro. Quando eu dou para alguém essa minha casa, e essa pessoa tem síndrome de dono, ela acha que é dela. E esquece de fazer as manutenções que seriam devidas. E quando o dono chega, que no caso seria aí que eu dei esse exemplo aqui, eu vou cobrar, cadê? Por que não fez? E aí a gente esquece de entregar a cota parte, eu vou dizer assim, ou a parte, não existe cota parte, desculpe eu que usei esse termo. Quando eu não entrego o dízimo, que seria, na verdade, desse Deus, do Deus maravilhoso, nós retemos, né? Retemos isso e utilizamos como síndromes de dono. Então, assim, desmistificando, na verdade, os dízimos. Dízimos, na verdade, é algo que vem do coração de Deus. Você que tem um coração generoso, que tem um coração bondoso, pode, na verdade, fazer isso com muita alegria e entusiasmo, né? Também eu queria que você ficasse atento, porque algumas pessoas utilizam ali a palavra de Coríntios, né, para dizer que Deus ama o que dá com alegria. Ali foi uma oferta específica, né? Não está tratando ali exatamente sobre dízimos, está tratando ali sobre uma oferta específica para a igreja que estava precisando da ajuda, uma necessidade da igreja. Então, assim, é como se eu chegasse aqui e dissesse, olha, precisamos levar uma oferta para a igreja X ali do nosso bairro vizinho, elas estão precisando de recursos para a construção, para a arrumação. Era algo específico para lá. O dízimo, na verdade, é 10% do que você ganha da sua renda para colocar ali. Agora, o mais triste, sabe o que é, queridos? É que muita gente entrega apenas aquilo que sobra a Deus. Não dá primícia ao Senhor, não dar aquilo que é de extrema importância. Mas também vejo pessoas que têm um coração voluntário, um coração bonito, um coração bom, né? E que não precisa de nenhuma dificuldade para estar entregando seus dízimos e ofertas. Alguém me perguntou ainda também, pastor, mas o pastor ele precisa dar o dízimo, do dízimo? Sim, claro, se o pastor trabalha fora, ele precisa dar o dízimo do que ele recebe. E se ele recebe, como Paulo disse aqui, que quem trabalha quem trabalha pode receber das coisas espirituais, ele precisa também dar o dízimo daí. Porque se ele não dá, ele está sendo um mau exemplo, né? E os líderes que trabalham com você, também precisa dar, porque se ele não dá, ele está sendo um mau exemplo para a congregação, para aqueles que estão perto aí. Tá bom? Queridos, se porventura tem algo que você não concorde, não tem problema. Não estou aqui para brigar com você, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para te orientar através da Bíblia Sagrada
daquilo que Deus nos ensina e tirar, de repente, qualquer dúvida. Se você, porventura, tem alguma dúvida, eu queria que você, de repente, me mandasse aí pelo privado, tá bom? Me pede o telefone, que eu vou te mandar o telefone, vou tirar qualquer dúvida sua e a gente vai batendo papo aí em nome de Jesus. Tá bom? Quero orar contigo. Esse vídeo foi mesmo só para tirar um esclarecimento de alguém que me pediu para fazer um vídeo, no que, na verdade, eu pensava sobre a questão do dízimo. Meu pensamento sobre dízimo é bíblico, né? E que todos nós precisamos entregar os dízimos. Não só os cristãos, mas todos aqueles que não são cristãos, que desejam entregar. A Bíblia diz que é para toda a terra, toda a nação, porque foi Ele que te deu teu emprego, foi Ele que te deu o veículo que você está, a casa que você está, foi Ele que te entregou tudo. Então, se você deseja chegar em uma igreja mais próxima e entregar o seu dízimo, fica bastante à vontade, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e te dê sabedoria para lidar com as questões do reino dos céus. Quero orar contigo. Pai, graças te dou pela vida dos meus irmãos que estão aí nos ouvindo, que eles tenham um coração bondoso, um coração voltado pelo Teu Espírito Santo e que ele entenda, ó Deus, a prática de fazer aquilo que é real e bíblico. Ó Deus, a prática da generosidade, da bondade de entregar seu coração a Cristo. Quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Querido, eu quero te agradecer pela tua presença. Quero dizer para você que estou ali, sou pastor ali na Igreja Batista no Coronel Leôncio. Você é o nosso convidado especial. Os nossos cultos ali é às quartas-feiras, né? Às quartas-feiras, aos domingos, às 9 horas, começa com a escola de líderes, escola dominical, e 10h30 o nosso culto ali matutino. E à noite, a partir das 18h30, o nosso culto ali de adoração ao Rei, a Jesus, nosso Deus. Valeu, forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.